Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Hoje nós estamos conversando sobre o câncer da tireoide e o aumento também que esse câncer tem tido ultimamente. Nós estamos conversando também sobre os motivos que isso tem acontecido. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser enviar sua participação pra gente, nosso número de WhatsApp está disponível. A nossa produção está recebendo todas as suas participações, enviando para mim, pra gente responder aqui ao vivo. E o nosso número é o 92, código daqui de Manaus, 98111-4512. Nós temos também outras perguntas aqui de outros telespectadores. E a primeira delas é se tem cura. A Jaqueline do São José disse que tem problemas de hipertireoidismo e ela quer saber se isso é hereditário e se tem cura. Olha, o hipertireoidismo, você tem um aumento da hiper de aumento. Então você tem um aumento da produção do hormônio tireoidiano. Ele tem cura sim. Você vai ter que procurar um endocrinologista que vai entrar com medicações específicas para o hipertireoidismo, fazendo com que diminua a produção desse hormônio tireoidiano e assim você consiga conviver diariamente com essa alteração, mas tratamento medicamentoso no caso. Bom, e a Camila Ribeiro também quer saber se tem tratamento e se o tratamento tem efeito colateral e quais seriam esses efeitos. Olha, especificamente do hipertireoidismo, a tentativa é entrar com medicações onde você tenha a diminuição desse hormônio tireoidiano e a possibilidade é você alternar, a medicação estar um pouco alta e você fazer hipotireoidismo. Mas assim, os efeitos colaterais são mais na hora da inversão, onde você consegue diminuir essa produção de hormônio tireoidiano e pode passar por um hipotireoidismo. Algumas medicações específicas são entradas no hipertireoidismo porque ele acaba atacando também o coração. Então, faz o coração acelerar um pouco, que a gente chama de taquicardia, e tem que entrar com a medicações para o coração, também para diminuir essa taquicardia. Então, sim, é tratável sim, os efeitos colaterais estão ligados aos medicamentos que você vai usar, mas se você tiver na mão de um especialista, de um endocrinologista, realmente você vai conseguir tatear isso daí, elas vão ver quando você tiver alterações e fazem alterações medicamentosas na sua medicação, na dosagem, assim que se for necessário. Bom, e aí dependendo de paciente para paciente, essa dosagem é diferente também, né? Sim, sim. A dosagem vai estar ligada muito ao peso do paciente e vai estar ligado os hormônios, a dosagem hormonal desse paciente. Então você vai ser um quadro multifatorial para você conseguir aplicar. Não é uma receita de bolo. Não é todo paciente que chegar que vai tomar tanto de tanto. Tem paciente que vai ter alteração do coração, tem paciente que não. Então as medicações elas são específicas para cada um e vão variar com o peso e com a dosagem que a gente chama do TSH e do T4 livre. Como que funciona o tratamento de hipotiroidite? Gente, é difícil esses nomes, né? Aí você tem o hipotireoidismo e você tem a tireoidite, que é um processo Já inflamatório. É diferente, é outro processo. Já é diferente. Então, assim, o hipotireoidismo é quando você tem a dosagem baixa do hormônio. O hipotireoidismo, você vai dar uma medicação, uma droga chamada levotiroxina, e essa levotiroxina é que vai fazer aumentar o hormônio da tireoide. A tireoidite é um processo inflamatório na tireoide. Vai ser vários fatores que podem dar a tireoidite. Então, a tireoidite ela vai ser um processo inflamatório que ele vai se resolver e que depois da tireoidite, ele pode vir um hipotireoidismo, uma diminuição do hormônio. Então, na tireoidite também, são medicações específicas para tireoidite e depois ele pode vir, após esse processo inflamatório, você pode ter uma diminuição do hormônio e pode ser que você precise também tratar depois o hipotireoidismo. E aí, no caso, essa questão dos hormônios também são outra polêmica, né? Uhum. Essa questão de você, enfim, de repõe hormônio ou tira hormônio, ou a culpa é toda do hormônio e não vem só do hormônio, enfim, é uma confusão também. E a gente nunca sabe, né, se é realmente completamente por causa dos hormônios ou se os hormônios não têm uma relação tão direta ou então tão, digamos que específica e única, né, dentro de todo esse processo. Até para os médicos, eu acredito que seja ainda... Hoje em dia a gente advoga muito que é o seguinte, existe um especialista, que é um endocrinologista. O endocrinologista, ele faz a residência médica dele, ele depois de 6 anos de faculdade, ele vai fazer mais 4 anos para especializar, 2 de clínica médica, depois 2 de endocrinologia. Esse médico, o endocrinologista, ele é o mais hábil para tratar.
Então, do mesmo jeito que eu falei que é importante quando você precisar operar, você operar com um cirurgião de cabeça e pescoço, na hora de você tratar alterações da tireoide, alterações hormonais, o melhor especialista a tratar vai ser o endocrinologista. Então, temos excelentes endocrinologistas aqui de Manaus, muitas amigas minhas, e eu acho que o interessante é esse, é o paciente chegar no especialista certo, porque hoje em dia a gente vai ter de um tudo. Então, precisou de alteração, teve alteração hormonal da tireoide, tem que ir no endocrinologista, ele é o melhor especialista para poder trabalhar isso daí e conseguir tatear, tanto se aumenta ou diminui, esse trabalho todo é com eles. Bom, e quem tem hipotireoidismo tem mais chances de ter câncer? Não tem uma ligação específica. O hipotireoidismo, ele é apenas a diminuição do hormônio. Eu brinco muito com meus pacientes que eu falo o seguinte, como diz o nosso caboclo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então você pode ter dois problemas. Você pode ter um problema estrutural, que é o nódulo da tireoide, e esse nódulo, sim, ele pode levar para um câncer de tireoide, e você tem um problema hormonal. O hormonal é o aumento ou a diminuição desse hormônio, então é o hiper, que é o aumento, o hipo, que é a diminuição. Então você tem duas alterações, e uma não está ligada para a outra. Quem tem nódulo tireoidiano não vai ter maior chance de ter a diminuição do hormônio e vice-versa. Então a gente tem que, por isso que o trabalho é tão interessante e a medicina ela não é nada exata, que você tem que trabalhar as duas pontas. Então assim, você tem as duas possibilidades e as duas têm que ser vistas pelos especialistas e tratadas assim, com o que seja necessário. Bom, o Moisés Silva quer saber quais são os sintomas para saber que está com alguma alteração na tireoide. Os sintomas da alteração da tireoide, você pode ter, como eu falei, o hipotireoidismo, quer dizer, a diminuição do hormônio tireoidiano, onde o paciente ele vai estar com muito cansaço, o paciente ele vai dormir muito, o paciente tem uma dificuldade de perder peso, ou está ganhando peso, mesmo levando uma dieta boa. Esse vai ser o principal de hipotireoidismo. O hipertireoidismo é o inverso. É aquele paciente que não dorme direito de noite, tem insônia, dorme muito pouco, tem uma perda de peso, ele pode fazer que os olhos ficam um pouco saltados, o hipertireoidismo. Tem problema, o coração acelera um pouco. Então você tem duas secções muito grandes. E especificamente sobre câncer, tem que se fazer a ultrassom da tireoide para você saber se tem nódulo ou não. E daí é que vai à frente. Inclusive, a gente tinha uma pergunta do Ricardo também, querendo saber quais são os exames para saber se tem problema. Os exames básicos para você saber as alterações hormonais da tireoide, a gente pede exame hormonal, que a gente chama o TSH, que é um hormônio produzido no cérebro, e o T4 livre, que é um hormônio produzido na tireoide. Essas duas dosagens hormonais é o que a gente inicia, eu como cirurgião de cabeça e pescoço. E o ultrassom da tireoide, como eu falei anteriormente, a gente vai ser como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O estrutural, eu preciso desse ultrassom, preciso saber se tem ou não tem nódulo. E o hormonal, eu vou precisar da dosagem hormonal, o exame de sangue para saber como é que está o TSH e o T4 livre. Bom, a Larissa, que provavelmente chegou agora, quer saber o que é tiroidite. Aquele que a gente falou. A tireoidite é um processo inflamatório da tireoide. Existem vários tipos de tireoidite. Então, existe a tireoidite mais conhecida, a tireoidite de Hashimoto, tem uma tireoidite de De-Quervain, tem vários tipos de tireoidite. A tireoidite é um processo inflamatório. Às vezes, o organismo da gente, ele faz um processo inflamatório contra a glândula tireoide. E essa tireoidite, tem paciente que aumenta o tamanho da tireoide, tem dor, mas às vezes a tireoidite ela pode ser simplesmente surda. Você pode não sentir nada, mas normalmente depois de uma tireoidite você pode ter um processo de hipotireoidismo, você pode ter uma diminuição do hormônio da tireoide. Então a tireoidite é um processo inflamatório e que ela pode, depois ela pode vir o hipotireoidismo. E nesse momento normalmente é o momento onde se procura mais o médico, que é o momento que vai ter alteração clínica e o paciente vai estar sentindo alguma coisa e procura o médico. Bom, para a gente começar a finalizar aqui a nossa entrevista, depois que já passou por todo o processo, que já passou por toda a cirurgia, né? Ou então outro tipo de tratamento que tenha resolvido para essa pessoa, que tenha sido mais específico para esse tipo de problema que a pessoa tá. A gente tem
a continuação desse tratamento através de remédios? Você fica dependente de algum tipo de medicamento químico ou não? Depois que você já está curado, realmente a cura é completa e a gente não precisa ficar fazendo essa manutenção por tanto tempo. Olha, é uma excelente pergunta. O câncer de tireoide especificamente, ele vai ter, o tratamento dele é a cirurgia. Então não vai ter nada que vá entrar no lugar da cirurgia. Depois da cirurgia, você vai precisar fazer uma iodoterapia. Não todos os pacientes, mas a iodoterapia não é químio nem radioterapia. Não vai cair cabelo, não vai ter nenhuma alteração dessa. Você vai tomar um iodo radioativo, vai ficar num quarto que está chumbado e 24 horas e no outro dia você sai. Então, o tratamento da tireoide, ele tem 3 pilares. A cirurgia inicial, depois a iodoterapia e o terceiro é o hormônio. O hormônio, sim, esse hormônio, a levotiroxina, você vai tomar para o resto da vida. Por quê? Porque você tirou a tireoide, você não tem mais a produção desse hormônio, então você tem que repor de alguma forma. Então você não vai ter outro quimioterápico, você não vai ter mais nada disso. Você simplesmente vai ter a levotiroxina para tomar. Existe um marcador, depois que a gente opera, faz a iodoterapia, que é para queimar todos os restos tireoidianos, que vai ter em qualquer cirurgia, qualquer cirurgião em qualquer lugar do mundo, vai ter resto tireoidiano, e a iodo ela entra para queimar esses restos tireoidianos. O outro passo, o terceiro passo do hormônio é para fazer com que não haja o retorno desse câncer de tireoide. Nós temos uma secção, 45 anos. Mulheres pacientes, homens ou mulheres, menos de 45 anos, têm cerca de 94% de chance de cura. Então, é um tumor lento, ele se desenvolve mais lentamente, em sua maioria. Alguns vão sair dessa regra e tem uma chance de cura muito alta, que chega a 94%. Os pacientes que têm mais de 45 anos, esses aí eles vão ter uma chance de cura diminuída, cerca de 84%, 84%, e também, mas todos os dois grupos, você está no pilar de onde você tem que operar, você tem que fazer iodo se necessário, nem todos vão para iodo, mas a sua grande maioria, e depois a dosagem hormonal, entra com o tratamento hormonal, que é para repor o hormônio e ele inibir que volte esse tumor. Existe uma proteínazinha chamada tireoglobulina, que é uma proteína que só é produzida dentro da glândula tireoide das células tireoidianas. Então, o nosso acompanhamento do câncer de tireoide depois vai ser a dosagem dessa tireoglobulina, vendo se ela se mantém baixa. Se ela tiver qualquer aumento, a gente vai imaginar que teve uma volta do câncer de tireoide e aí a gente tem que procurar onde é que está. Bom, e para a gente encerrar, a Laís quer saber se depois que tira a tireoide, existe algum problema que pode acontecer no pós-cirúrgico. Olha, o pós-cirúrgico imediato foi o que eu falei. Você pode ter sangramento, infecção da cirurgia. Como uma cirurgia comum, né? É como qualquer cirurgia. Específico foi o que eu falei sobre o nervo e sobre os hormônios, o cálcio, né? Por causa da paratireoide. No pós-operatório, o que a gente tem trabalhos sendo desenvolvidos, tem coisas que alguns pacientes falam que você tem uma diminuição na qualidade de vida, onde aquela mesma coisa que esse paciente fazia todo dia, ele diz que ele faz, mas ele se sente mais cansado. Mesmo o hormônio estando normal, ele se sente mais cansado. E alguns pacientes falam sobre a diminuição da libido, também que pode ter ligação no pós-operatório, que acredita-se que esse hormônio sintético, ele consegue no sangue elevar as taxas normais, porém, essa paciente mesmo assim tem algumas alterações que não estão lá no exame de sangue dela. Jefferson, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado também. Obrigada por ter tirado todas as nossas dúvidas sobre cabeça, sobre pescoço. O nome é engraçado mesmo, mas a gente viu agora que existe todo um complexo, né? Acho que você deve ter estudado bastante, inclusive, para ser cirurgião de cabeça e pescoço. Muito obrigada. E para você que está em casa, você continua com a gente, que a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e nós vamos continuar conversando sobre isso. Inclusive, a gente vai começar respondendo uma pergunta de uma telespectadora, ela mandou bem cedinho, mas a gente deixou já para esse próximo bloco, porque tem a ver com a nossa próxima entrevista do dia, que é a pergunta da Rita de Cássia. Ela quer saber se existe algum cuidado com a questão da alimentação. Nós vamos conversar com uma nutricionista, a gente vai saber sobre todos esses detalhes. Se eu fosse você, inclusive
você, Rita de Cássia, continua com a gente para descobrir todas essas respostas assim que a gente voltar do intervalo e também continue enviando a sua participação. É bem rapidinho, não sai daí.